Ard era um Lorde Demônio deprimido que se matou porque não conseguia ressuscitar nenhum dos seus capangas. Mas tudo muda quando ele renasce como um camponês com os atributos no limite. Aí ele decide esconder seus poderes para poder nocautear todos os inimigos da região. Antes disso, Varvatos era um Lorde Demônio temível que dominava a todos. Porém, por causa da sua reputação assustadora, todas as gostosas evitavam ele, o que o deixava completamente deprimido, já que fazia 400 anos que ele não pegava ninguém. Aí, num dia qualquer de depressão profunda, Varvatos decidiu se deletar do mundo. E enquanto morria, desejou que na próxima vida pudesse nascer como um humano comum. O deus do roteiro aceitou o pedido e reencarna Varvatos num Ohio medieval, onde ele passa a viver como Ard, com pais aparentemente normais. Só que ele se lembra de boa parte da vida como Varvatos, e por causa disso, já nasce craque em magia e artes marciais. Aí num belo dia, meus pais me perguntam se eu tenho algum sonho na vida, já que agora sou adulto, o que me faz lembrar que sempre quis ter amigas gostosas para brincar com meu joystick. Mas como sou um perdedor sem habilidades sociais, resolvo primeiro tentar me aproximar de uns caras feios do bairro. Porém, em vez de chegar diretamente neles, fico espiando da janela, na esperança de que venham até mim. Só que todos ficam com nojo e saem correndo, me deixando pra lá. Recusando a desistir, Ard vai até o mercado tentar puxar papo com umas gostosas, mas acaba tendo uma diarreia explosiva de tanto nervosismo. Quando as meninas o encontram encolhido no chão, ficam com nojo e somem em velocidade olímpica. Mas dessa vez, Ard não recua fácil, e vai atrás das meninas pedindo o Snapchat delas aos berros. Claro que o desespero só faz elas correrem mais rápido ainda. Destruído pelas rejeições, Ard cai de joelhos se perguntando por que um Lorde Demônio que já demoliu países inteiros não consegue demolir um par de pneus. Naquela mesma noite, Ard está sentado na varanda se afogando na própria miséria quando o prefeito Alvarto aparece e pergunta por que ele tá com cara de velório. Ard confessa que não consegue fazer amigos. Aí Alvarto diz que pode ensinar um método simples que vai transformá-lo no rei da popularidade. Ard já estava pensando que ia ser uma estratégia política ou um feitiço de amizade. Mas o velho só diz que se ele for respeitoso e gentil, vai fazer amigos em pouco tempo. Impressionado com o conselho, Ard corre pro mercado e educadamente pede para uns moleques virarem seus amigos. Mas eles acham ele lame e saem correndo de novo. Tomado pela raiva, Ard vai até a floresta esfriar a cabeça e acaba descontando a frustração em alguns monstros. De repente, ouve alguém gritando no meio do mato e, ao voar em direção ao som, vê uma garota lutando contra um lobo ancestral. Depois que ela despacha a fera, Ard se aproxima querendo fazer amizade. Mas a garota pergunta nervosamente o que ele quer. Apesar de estar se sentindo um idiota, Ard pergunta se ela toparia ser sua amiga. E justo quando começa a se arrepender, percebe que a garota está olhando para ele com curiosidade em vez de irritação. Isso já é suficiente para ele tentar de novo. Então diz que se virarem amigos nunca vai abandoná-la. Mas a garota fica chateada e diz que ele não sabe nada sobre ela. E sai correndo aos prantos, deixando Ard completamente confuso. Indo atrás dela, Ard encontra a garota abraçada com Alvarto e descobre que ela é Ireena, a filha do prefeito. Como seus pais são melhores amigos do prefeito, Ard acha que é destino e fica determinado a fazer amizade com Ireena. Ele passa a segui-la todo dia feito um stalker, mas ela fica desviando dele por dias a fio. No aniversário dela, ele aparece com um buquê gigante, mas Ireena fica tão irritada que lança um feitiço de fogo em Ard e muda completamente a raça dele. Aí numa noite, Ard encontra Ireena matando uns monstros e diz que vai escoltá-la até em casa. Ela o chama de creep e sai correndo. Falhando mais uma vez, Ard volta para casa para trabalhar no seu currículo. Mas de repente ouve gritos lá fora. Correndo para ver o que é, encontra um bando de goblins destruindo a aldeia enquanto seu pai tenta detê-los. De repente, Alvarto aparece desesperado dizendo que Ireena não voltou das montanhas. E Ard se culpa, já que foi ele quem a assustou. Então promete a Alvarto que vai trazê-la de volta com segurança. Ativando um feitiço de voo, Ard chega à floresta e encontra Ireena cercada por um bando de orcs. Antes que eles acabem com ela, Ard os frita com um feitiço potente. Depois que todos tombam, ele vai ver como Ireena está. Mas em vez de agradecer, ela diz que devia ter deixado ela morrer, porque se sente sozinha e miserável. Entendendo a dor dela, Ard diz que quer ser amigo dela porque também é um solitário. Mas Ireena insiste que ele vá embora um dia. Depois de muito papo, Ireena concorda em confiar nele e juntos firmam um pacto de nunca se trair. Alguns anos depois, Ireena invade a cama de Ard de madrugada para construir o arco do casal. Mas ele surta. Então Ireena muda de assunto e pede para ele entrar com ela na academia de magia. Sem conseguir dizer não para ela, Ard se vê na academia conversando com o diretor careca Leon, que os reconhece como filhos de 3 grandes heróis. Enquanto Ireena fica toda orgulhosa com o elogio, Ard se pergunta do que esse velho tá falando, já que seus pais são uns vagabundos que ficam se pegando sem proteção. O velho Leon então diz que eles estão isentos do teste de entrada, porque ficou sabendo que derrotaram uma horda de goblins.
Ard se lembra daquela noite e recorda que pediu pra Irena contar a todo mundo que venceram juntos, já que não queria que soubessem que ele é mais forte do que o esperado. Na sequência, Leon diz que eles ainda precisam fazer a prova escrita, porque não quer que os outros alunos os acusem de passarem pelo QI. Alguns dias depois, os resultados saem e Irena pula de alegria ao descobrir que passou. Já Ard não encontra seu nome em lugar nenhum e começa a entrar em pânico quando Irena avisa que o nome dele tá lá no final da lista. Ard fica horrorizado ao ver que passou com 0 e se pergunta se sua inteligência é pior do que a de um inscrito do canal. Aí Leon aparece e parabeniza Ard por ter se saído excepcionalmente bem na prova escrita, o que deixa Ard numa confusão total. Então Leon explica que as respostas dele eram tão avançadas que ninguém sabia que nota dar, e acabaram colocando 0 mesmo. É um mundo cruel o que vivemos. Ard fica perturbado com a explicação, mas decide não encher o saco de Leon, já que o coitado já sofre o suficiente com a calvície. De repente, Leon anuncia pra todo mundo que eles têm sorte de estar na presença de Ard, filho de magos lendários que protegeram a capital real de um deus maligno. Irena percebe a confusão no rosto de Ard, e depois explica que seu pai e os pais dele derrotaram o deus maligno 10 anos atrás. O que deixa Ard irritado, porque queria viver como um completo ninguém. Esse sonho vai por água abaixo quando Ard se vê cercado de gostosas querendo provar seu pirulito. Isso deixa uns playboys ricos da turma com inveja. E em vez de encarar Ard, eles descontam a raiva em uma súcubo chamada Ginny. Antes que Ard possa intervir, Irina manda os valentões soltarem Ginny. O líder se apresenta como Rex e diz que pode fazer o que quiser com Ginny, já que ela serve a família dele. Irritado com a arrogância de Rex, Ard manda ele pedir desculpas a Ginny. Mas Rex diz que só pede desculpas se Ard o derrotar num duelo. De repente, uma gostosa de atributos generosos entra na sala perguntando por que tem tumulto na aula dela. Sem nem se virar, Ard reconhece na hora a voz de Olivia, sua ex-general dos tempos de Lorde Demônio. Ard fica aterrorizado, achando que Olivia vai reconhecê-lo. Mas sorte a sua, ela apenas diz que está ali para monitorar o duelo. Momentos depois, vão lá para fora. Mas Ard fica pensando em como resolver isso sem se expor. Enquanto isso, todo mundo na plateia aposta contra ele, já que Rex é conhecido como o mais forte da turma. Quando o confronto começa, Rex não perde tempo e atira uma bola de fogo em Ard, que a bloqueia casualmente com uma barreira simples, como se fosse nada. Frustrado, Rex lança uma bola de fogo ainda maior. Mas mais uma vez, Ard neutraliza tudo e pergunta por que Rex estava se gabando tanto, sendo que é um otário sem talento nenhum. Sentindo-se humilhado, Rex diz que vai fritá-lo com um feitiço chamado Gigaflare, o que apavora todo mundo na plateia e deixa Irena preocupada. Enquanto Rex ativa o feitiço, Ard fica parado na frente das chamas como se tivesse de boa. Aí, com um aceno de mão, ele apaga o fogo e diz que vai mostrar o verdadeiro Gigaflare. Com isso, cria um tornado de fogo que força Rex a aceitar a derrota. Depois da batalha, Ard fala friamente que se Rex o incomodar de novo, vai dar em cima da mãe dele e dar um descendente que não seja inútil como ele. Aí Olivia chega e pergunta se ele usou feitiços duplos durante a batalha. Quando Ard confirma na boa, a plateia inteira solta um grito de espanto e olha pra ele como se fosse uma besta sobre-humana. Em pânico, Ard diz que um duplo cast é muito comum, mas Olivia conta que nessa era, um simples duplo cast é considerado uma habilidade perdida que nem os maiores magos conseguem executar. Ard fica apavorado achando que Olivia vai descobrir a verdade, mas ela encerra o assunto dizendo que vai descobrir o segredo dele no devido tempo. Algumas horas depois, Olivia manda todo mundo se organizar em grupos porque vão ter uma missão de campo. Mais uma vez, Ard se vê cercado de gostosas sedentas querendo entrar no grupo dele. Mas quando Irena vê Ginny parada sozinha, pensa em incluí-la na equipe, já que é a única garota que parece não estar com fome do linguição de Ard. Após as apresentações, Olivia leva todo mundo até a masmorra e explica que a missão é simples: apenas caçar um lobo negro. Mas todo mundo entra em pânico porque o lobo negro é um monstro de rank B. Momentos depois, Ard e sua equipe se deparam com o lobo negro. Enquanto Ginny entra em pânico e cai no chão, Ard e Irena fritam o bicho sem esforço. Ginny se sente péssima por ser inútil e pede desculpa aos dois por atrasar o grupo. Ard então diz que pode oferecer algumas aulas para ajudá-la a melhorar, o que surpreende Ginny, que se acha indigna do tempo de Ard. Percebendo a hesitação dela, Irena garante que ela está em boas mãos. Por fim, Ginny junta coragem e pede a ajuda de Ard. Satisfeito, Ard demonstra um feitiço de fogo simples. Mas quando Ginny erra na primeira tentativa, se chama de incompetente. E Ard percebe que ajudá-la vai ser difícil, já que ela perdeu toda a confiança depois de ser humilhada por Rex. Para levantar o moral dela, Ard ensina a Ginny a magia de Script, onde o usuário pode ativar qualquer feitiço usando o mana da atmosfera. Quando Ginny ativa o círculo mágico e derrota um lobo ancestral, fica tão empolgada que pula em cima de Ard com tudo que tem. Irena, que se sente deixada de lado, também entra na jogada e o abraça forte. E com as duas puxando Ard para lados opostos, eles acabam caindo num buraco da masmorra.
onde o chefe do andar os recebe de bandeja. Depois de fazer o trabalho pesado, Ard diz pra Ginny dar o golpe final e superar seus medos. Ginny finalmente obedece, derrota o monstro e recupera a autoconfiança. Mais tarde, Ard e sua equipe apresentam a Olivia os chifres do chefe, e todo mundo fica boquiaberto. Mas Rex diz que Ginny deve ter mostrado seus ativos pro Ard durante toda a missão. Em vez de engolir o insulto, Ginny manda Rex tomar no caixote, e Irena complementa enfiando Rex num latão de lixo. Enquanto as meninas vivem o momento, Ard sorri até Olivia dizer que precisam ter uma longa conversa. No dia seguinte, Leon diz a Ard para participar de uma batalha estudantil que será supervisionada pela rainha. Mas Ard recusa na hora, porque não quer mais confusão com aquela bagaceira. Quer dizer, com Olivia. Aí, Leon implora para ele reconsiderar e revela que quer conseguir verba da rainha fazendo um bom espetáculo. Ard suspira e aceita contra gosto ajudar, já que acredita que a magia deve ser usada para melhorar a vida das pessoas. Impressionada com as palavras dele, Olivia se aproxima de Ard e conta que muito tempo atrás, seu irmão idiota disse algo parecido. Mas como ele se deletou sem avisar ninguém, ela não conseguiu agradecê-lo por todas as lições valiosas. Ard desvia o olhar, porque não tá afim de ser chamado de irmão por uma gostosa com uma vasta bagagem. Depois que Olivia diz que vai ficar de olho nele durante o evento, Ard fica preocupado, porque não quer que ninguém destrua sua vida normal com Irena. Aí Ginny vem correndo em sua direção e ele já se sente melhor só de ver o efeito giroscópio. Para seu espanto, Ginny o convida para um date. Como é a primeira vez que alguém o chama para sair, Ard fica um pouco animado e pensa se pode aproveitar a oportunidade para provar do néctar de Ginny. Deixando os pensamentos culpados de lado, Ard aceita o date. De repente, Irena aparece reclamando que também quer ir junto. E Ginny concorda porque sabe que mulher entende melhor de certas coisas. No dia do date, Ginny aparece de vestido de verão com os recursos bem à mostra. Enquanto as meninas se elogiam, Ard sente seu megafone vibrar dentro da calça, até Ginny dizer que tá na hora de começar. Logo depois, chegam num teatro onde Ard assiste a uma peça sobre Varvatos e sua antiga amiga Lydia. Mas quando os atores retratam Lydia como uma esposa dócil e apaixonada por Varvatos, Ard começa a ter cringe interno, porque Lydia era uma moleca sapatão que sempre foi grossa com ele. Nesse ponto, a única coisa agradável para Ard era que duas gostosas estavam encostando nele nos dois lados. Depois da peça, Ginny agradece a Ard por tê-la acompanhado. Vendo isso, Irena fica com ciúme e puxa a Ard dizendo que é hora de comer. Recusando ser derrotada por uma tábua de passar roupa, Ginny agarra o outro braço de Ard e diz que conhece um lugar bom para jantar. Enquanto Ginny lidera o caminho, Ard ouve cochichos de um beco. Para escutar e percebe que um grupo de homens está tramando algo contra a rainha usando um círculo mágico de alto nível. Preocupado, Ard diz às meninas que vai seguir esses caras da Illuminati para descobrir o plano, e pede para elas continuarem o date sem ele. Irena recusa e diz que vai junto. E Ginny acrescenta que agora é uma mulher forte e independente, então também vai. Como é a primeira vez que faz duas garotas virem junto, Ard promete cuidar delas aconteça o que acontecer. Depois de ver os homens encapuzados entrar num túnel, Ard e suas badges os seguem e descobrem um pentágono enorme desenhado na parede. Ard estuda o símbolo e na hora já entende todo o esquema. Quando de repente um grupo de homens diz que suas vidas dependem deles, acontece que os mascarados fizeram aquela conversa de propósito no beco para atrair e sequestrar uns idiotas desavisados. Sabendo de tudo isso, Ard arrogantemente diz ao chefão que sabe que ele não vai matá-los, e aí o homem mau o tocha todo. Enquanto as chamas envolvem Ard, o homem ri e revela que não tem nenhuma intenção de manter os reféns vivos. Mas quando vê Ard parado em pé no meio do fogo, para de rir e pergunta por que ele ainda tá vivo. Ard estala os dedos, evapora as chamas e diz ao otário que os feitiços dele são fracos demais para acabar com ele. Depois de destruir o pentágono, Ard esmaga os perdedores com magia elétrica. Mas deixa o chefão vivo. Então tenta interrogá-lo, mas o idiota se transforma num demônio e cria uma explosão de raio para fugir. Quando Ard diz às meninas que vai atrás do demônio, elas dizem que vai demorar demais até elas rastejarem para fora do túnel. Ard as olha como se fossem as pessoas mais burras do planeta antes de ativar o feitiço de voo. Enquanto começa a voar, Irena e Ginny ficam chocadas, se perguntando quando os humanos ganharam a atualização de pássaro. Enquanto isso, Ard persegue o demônio e o encontra causando caos na cidade, com uma garota como refém. Enquanto todo mundo entra em pânico, Ard garante que é filho dos magos que salvaram a capital real deles. Portanto, não vai deixar ninguém prejudicar a vida pacífica deles. Enquanto todos começam a se acalmar, Ard usa magia de ilusão para libertar a refém antes de soltar um feitiço chamado Lampejo de Babel, que despedaça o demônio em partículas. Após a batalha, os civis aclamam Ard como o herói local, o que mais tarde lhe rende uma audiência com sua majestade, a rainha. Diferente de Ginny e Irena, Ard detesta ficar na frente da rainha, já que seu objetivo era justamente passar despercebido. Mas por alguma razão, ele não consegue parar de ser incrível. Enquanto se ajoelha diante da rainha,
Ard dá uma espiada no corpo curvilíneo dela e fica com água na boca. Aí, Irena fala com a rainha de forma casual, chamando ela de Rona, o que choca toda a corte porque é falta de modos chamar a rainha pelo nome de batismo. Mas Rona garante a todos que tudo bem, porque Irena é uma amiga muito querida. Ard então sente o olhar de Rona nele e fica pensando que postura adotar com a rainha quando ela de repente diz que quer que ele fertilize os jardins reais. Ard fica chocado junto com toda a corte, já que ninguém esperava que a rainha pedisse uma sessão de recheio. Aí ela começa a rir e diz que era mentira. Ard solta um suspiro aliviado antes que Rona anuncie que vai promovê-lo à categoria de Mago Pentágono. Percebendo a reação julgadora da plateia, Ard recusa humildemente a promoção e pede a Rona que aumente os fundos da academia como recompensa adequada. Infelizmente, o comportamento educado de Ard atrai ainda mais Rona. Então ela anuncia que vai conceder a ele tanto o status de Pentágono quanto os fundos para a academia, mas em troca, eles precisam entrar para uma força especial que responde diretamente a ela. Alguns dias depois, Ard recebe mais uma confissão de uma feia qualquer. Depois que ele a rejeita, a garota de repente enlouquece e tenta atacá-lo. Mas Irena aparece e a espanta. Quando Ard tenta agradecer a Irena, ela o olha com raiva e vai embora. Enquanto isso, na sala do diretor, a professora Mira parabeniza Leon por conseguir mais verbas da rainha, mas ele fica triste dizendo que realmente queria que Ard participasse da batalha estudantil. Quando Mira pergunta por que ele tem tanto interesse em Ard, Leon explica que quer transformá-lo em instrutor da academia. Mas como toda a equipe de alto nível é contra um plebeu assumindo esse papel, ele esperava que se Ard provasse suas habilidades durante o evento, poderia convencer todo mundo. Depois de ouvir tudo, Mira diz a Leon para deixar esse assunto com ela. Algumas horas depois, Ard tá no quarto pensando nas mudanças de humor de Irena quando Ginny bate na sua porta. Ard diz para entrar, e ao entrar, Ginny mostra a ele sua nova lingerie. Mas como Ard tem menos neurônios do que um dude com cromossomos sobrando, ele diz que ela vai pegar frio nessa roupa. Sem se deixar abalar pela burrice dele, Ginny vai rastejando até ele e diz que quer sua vitamina D. Enquanto isso, Irena se arrepende de ter ficado com ciúme de Ard quando eles são só amigos. Depois de trocar de roupa para uma lingerie bonita, Irena vai até o quarto de Ard para fazer as pazes com ele, só para encontrar Ginny montada nele feito cavalaria. Com raiva, ela arremessa uma luminária enorme na cara de Ard, enquanto Ginny fala provocante que Ard nunca ia cair na dele, já que ela fica agindo que nem uma esposa ciumenta. Isso chateou tanto Irena, que ela diz a Ginny que precisam batalhar pelo linguição de Ard. Ard então diz para as duas pararem de brigar por algo tão pequeno como seu linguição, e manda elas fazerem as pazes entre si, ou nunca mais vão brincar com seu joystick. Percebendo o erro, Irena se desculpa logo com Ginny, que retribui dizendo que ficou obcecada demais em provar a banana de Ard. De repente, a porta se abre e Mira manda as meninas participar da batalha estudantil para mostrar a Ard qual delas merece mais o pirulito dele. Mas Ard e as meninas ficam totalmente confusos com a intromissão repentina de Mira e perguntam o que ela realmente quer. Mira então diz a Irena e Ginny que se elas se treinarem com Ard e se saírem bem no evento, vai demonstrar para a academia que Ard tem capacidade de liderar os alunos como instrutor. Ard fica surpreso com isso e lembra a Mira que não se inscreveu para ser professor. Mas ela manda ele calar a boca, porque a academia de baixo orçamento deles precisa de um mago talentoso como ele. Virando-se para as meninas, Mira diz para elas participar. Mas Irena diz que não tem certeza. Então Mira conta que se participarem, Ard teria que usar um uniforme super estiloso de instrutor. Aí as duas dizem a Mira que não só vão participar como vão dar o melhor de si. No dia do evento, Ard descobre que seus pais e Alvarto vão ser os juízes do torneio. Após a primeira batalha, Irena é chamada pro duelo. Enquanto ela vai até o ringue, Ard torce secretamente para ela perder, assim não seria obrigado a virar professor. Quando a luta começa, Irena quase é cozinhada. Mas quando vê Ard na plateia, acha que ele tá torcendo por ela, e recupera a confiança. Ativando seus círculos mágicos, ela esmaga a oponente e garante uma vitória que faz a plateia enlouquecer. Saindo, ela encontra Ginny, que está prestes a ter sua própria batalha. E as duas se desejam boa sorte. A partir daí, as duas dominam seus oponentes e sobem gradualmente no ranking, chegando às finais como as duas últimas competidoras. Bem antes da batalha de Irena e Ginny, Alvarto tem um flashback do tempo em que sua filha tinha dificuldade para fazer conexões genuínas. Então Ard apareceu e mostrou a Irena que tudo bem em baixar a guarda. Por fim, o duelo tão esperado está prestes a começar quando, de repente, um bando de homens encapuzados sentados na plateia se transforma em demônios e destrói toda a arena. Ard pula em ação imediatamente, enquanto Olivia, Mira e os velhos dinossauros decidem dar cobertura. Ao mesmo tempo, Irena e Ginny tentam se segurar contra os demônios horrendos. De repente, um demônio imobiliza Ginny no chão, mas Irena rapidamente o elimina e vai ajudá-la quando um golem se materializa na frente delas. Apesar do medo, Irena e Ginny dão o máximo para afastar o golem, mas os ataques delas mal fazem arranhão. Ainda bem que Alvarto aparece e diz às meninas para deixar tudo com ele,
Usando uma poderosa magia de vento, Alvarto levanta o golem no ar, o arremessa de volta para o chão e o esmaga completamente com pressão. Quando a poeira baixa, Irena se gaba para Dini de como o pai dela é incrível. Quando de repente, Mira enfia a mão dentro do coração de Alvarto, deixando-o inconsciente no chão. Os olhos de Irena se arregalaram de horror enquanto ela corre para o lado do pai. E Dini pergunta por que Mira faria uma coisa dessas. Lambendo a mão ensanguentada, Mira revela que seu nome verdadeiro é Elsard, a rainha dos dragões, e que ela veio buscar Irena. Depois de uma traição tão pesada, Dini ativa seu feitiço mais destrutivo e diz a Irena para correr enquanto ainda dá tempo. Elsard suspira ao ver todo o melodrama antes de destruir Dini com um único feitiço. Antes que Elsard liquide Dini, Irena diz que vai junto com ela na condição de que deixe sua amiga viva. Aceitando a condição, Elsard agarra Irena e revela suas asas enormes antes de voar embora. Momentos depois, Alvarto se encontra na enfermaria com Ard, o curando. Percebendo que está acordado, Ard pergunta o que aconteceu e ele revela com tristeza que Elsard sequestrou Irena. O nome choca todo mundo enquanto Leon diz a Ard que Elsard é o mesmo dragão que destruiu a capital imperial anos atrás. Ard então anuncia que vai resgatar Irena e imediatamente enfrenta a oposição de todo mundo, já que os poderes de Elsard são conhecidos por rivalizar com os deuses malignos. Mas como Ard não pode revelar o quão forte realmente é, ele fala: "Confia em mim, manos." Depois disso, todo mundo tem certeza de que Ard vai resgatar Irena. Então Olivia o leva até o Tesouro Real e diz para usar o que precisar sem fazer perguntas. Mesmo confuso, Ard concorda e entra, enquanto seu pai Carlos pergunta a Alvarto se um dia vai contar a verdade para Ard. Alvarto tem um flashback da época em que sua filha estava profundamente deprimida. Então diz a Carlos que não consegue se trazer a dizer a verdade para Ard, porque não quer que Irena perca seu único amigo. Por falar nisso, Irena se encontra enjaulada dentro da mansão sombria de Elsard. Quando Irena pergunta o que ela quer, Elsard revela que precisa do sangue que corre nas veias dela para trazer de volta um dos deuses malignos selados em outra dimensão. Irena então vê um monstro horroroso ao lado dela, e Elsard diz que vai alimentá-la ao monstro no ritual. Quando Irena pergunta por que ela tá fazendo todas essas missões secundárias malucas, Elsard revela orgulhosamente que é uma hater que odeia que o mundo tenha ficado molinha. Irena então percebe que essa feia provavelmente não recebeu uma rosa no dia dos namorados e tá aprontando por causa disso. Então diz confiante a Elsard que Ard vai salvá-la e vai impedi-la de criar caos no mundo. Elsard responde que se Ard descobrir o segredo dela, com certeza vai odiá-la, já que ela não é menos que um monstro. Com a esperança diminuindo, Elsard dá um sorriso maldoso e anuncia que é hora do ritual. De volta à capital, Ard tá todo arrumado para a missão e está prestes a partir quando Dini aparece. Ard sabe que ela vai ficar enrolando sobre querer ir junto, então logo diz a Dini para ficar de fora dessa. Infelizmente, Dini ainda diz que quer ir junto, já que Irena se entregou para protegê-la. Mas Ard perde a paciência e manda Dini ir para a cozinha fazer um sanduíche, porque quando ela terminar, ele já terá trazido Irena de volta. Enquanto Dini começa a chorar, Ard ativa seu feitiço de voo e diz: "Já era, mana." Enquanto isso, no castelo de Elsard, o monstro fica todo agitado com Irena e começa a lamber as axilas dela. Algo que vocês perdedores jamais vão fazer. De repente, o monstro explode em chamas, deixando todo mundo surpreso. Segundos depois, Ard desce dos céus e diz a Elsard que vai deletar ela e todos os seus capangas horrendos da face da terra. Dito isso, Ard ativa um cast nível 9 que explode todos os demônios. Então liberta Irena das amarras e pede desculpa por ter demorado. Enquanto estão se abraçando e construindo o arco do casal, Elsard fica furiosa e impulsiona seus poderes a outro nível. Ela então diz a Ard que a garota que está abraçando é na verdade um monstro. Acontece que o sobrenome de Irena é Laville, e ela é a verdadeira princesa deste mundo, porque é descendente dos deuses malignos que um dia dominaram o mundo. De volta à capital, Alvarto diz a Carlos que desde que o Lorde Demônio derrotou a família louca dela, todo mundo começou a perseguir qualquer um que tivesse o sangue dos deuses malignos. Por isso ele instalou uma rainha fantoche para governar nos bastidores e dar a Irena uma infância normal. Depois que Ard descobre a verdade, ele diz a Elsard que não se importa se Irena é descendente dos deuses malignos ou encarnação do próprio mal, porque para ele, ela é um raio de sol depois de uma tempestade. Irena fica chocada ao ouvir isso, já que sempre achou que Ard ia fugir dela se descobrisse a verdade. Em vez disso, Ard direciona toda a sua fúria em Elsard por chamar Irena de monstro. Quando a batalha começa, Ard diz a Elsard que vai acabar com a arrogância dela, e a arremessa lá pro céu. Achando que a batalha acabou, Irena abraça Ard quando percebem algo brilhando atrás das nuvens. No momento seguinte, Elsard se transforma num enorme dragão, fazendo Ard criar uma barreira de plasma ao redor de si mesmo. E então diz a Irena para fechar os olhos enquanto os protege de Elsard, que está obcecada em destruí-los. Depois de recitar um mantra, Ard invoca o espírito de sua general mais confiável, Lídia, e a transforma numa espada magnífica.
Tanto Irena quanto Elzard ficam chocadas com a quantidade de poder que Ard tem, enquanto ele levanta voo e diz a Elzard que vai derrotá-la numa batalha aérea. Elzard zomba dizendo que um dragão jamais pode ser derrotado no ar livre, mas Ard ignora e ativa um código alfa. Mas antes do golpe final, Elzard diz a Ard que com o tempo, Irena vai odiá-lo por ser um monstro poderoso demais. E no fim, vai morrer como um homem solitário. Por causa do passado, Ard congela. Até Irena gritar para ele derrotar Elzard, fazendo-o perceber que não está mais sozinho. Quando o código alfa chega a 100%, Ard a destrói junto com o chão abaixo deles. Após a batalha, Ard pede a Lydia que retorne para dentro da sua alma, e ela obedece em silêncio. Enquanto desce de volta ao chão, pergunta a Irena se ela vai continuar sendo amiga dele. Irena responde com sua voz alegre de sempre que sempre será amiga dele. Mas na verdade, ela tem medo de ser deixada para trás por Ard, já que ela é fraca enquanto ele não é menos que um deus em termos de força. Mas em vez de fugir, Irena faz um voto para si mesma de que vai se tornar forte para poder orgulhosamente ficar ao lado de Ard. Enquanto isso, lá num fundo de masmorra, Sylphie invoca uma espada poderosa e derrota o chefe do andar, encerrando 3 anos de treinamento. Mas sua comemoração é interrompida quando ela cheira as próprias axilas e percebe que tá fedendo a cebola podre. Sem demora, ela retorna à vila, só para encontrá-la destruída que nem um bairro de Londres antiga. Surpresa, Sylphie se pergunta o que aconteceu com a batalha contra os deuses malignos, quando de repente, um homem mascarado a chama pelo nome e pergunta se seus 300 anos de treinamento foram úteis. Percebendo o espanto no rosto de Sylphie, o homem pergunta se ela sabia que o tempo passa diferente na masmorra onde entrou. Sylphie finge que já sabia disso e segue o estranho mascarado. Então pergunta como ele a conhece, e ele explica que servia ao Lorde Demônio Varvatos. O nome desperta o interesse de Sylphie, já que sua irmã mais velha, Lydia, servia ao Lorde Demônio. Ansiosa, ela pede ao homem que a leve ao castelo de Varvatos, mas ele diz que ele está morto. Enquanto Sylphie congela de choque, o homem diz que Varvatos foi reencarnado como um menino chamado Ard, mas que atualmente está vivendo uma vida pacífica para evitar os deveres do Lorde Demônio. Ao ouvir isso, Sylphie fica puta da vida e decide fazer a vida de Ard um inferno. Enquanto isso, Leon diz a Ard e suas badges que a escola vai hospedar mais um evento para conseguir doações de estrangeiros. Ard e as meninas suspiram, sabendo que esse gordo quer arrecadar fundos para voar para a Turquia fazer transplante capilar. Continuando, Leon revela que, como o centenário deles também está se aproximando, vão encenar uma peça. Irena fica empolgadíssima com isso, então Leon incentiva eles a participar. Enquanto as meninas ficam animadas, Leon diz que tem certeza que a peça vai ser um sucesso, já que Ard virou superstar entre as massas. O tom de Leon de repente fica triste enquanto conta que receberam uma carta de ameaça, mandando cancelar a peça. Quando Ard a lê, percebe que foi feita de pele humana e enviada por alguém conhecido como Lars Al Ghul. Leon então pede a Ard que faça a ronda pela academia, já que só ele é capaz de derrotar pessoas tão perigosas. Enquanto Ard contempla, Irena garante ao diretor que Ard vai cuidar de tudo, fazendo-o suspirar de irritação. Já que agora está de plantão, Ard pede a Leon que monte uma equipe de bons lutadores que possam dar suporte. Leon garante que Olivia já está trabalhando nisso, o que só aumenta a atenção de Ard, que sabe que Olivia está tentando pegá-lo. Mais tarde, em sala, Ard tá de boa com Ginny e Irena quando Sylphie aparece pela porta perguntando por ele. Enquanto tenta encontrá-lo, Ard entra em pânico com a presença dela quando Olivia a derruba e diz que ela não cresceu nada. Ard concorda com Olivia, e quando Sylphie o flagra balançando a cabeça, percebe que ele é Ard e o acusa de fugir dos seus deveres como Lorde Demônio. Enquanto todo mundo fica surpreso, Ard tenta dizer a Sylphie que ela deve estar com um equívoco, mas ela rebate dizendo que fez a pesquisa. Olivia logo pede a Sylphie que mostre as evidências, já que confirmaria as suspeitas que ela já tinha. Enquanto isso, Ginny e Irena discutem entre si que faz sentido Ard ser a encarnação do Lorde Demônio, já que ele é forte demais para um cara comum. De repente, Sylphie desafia Ard para uma batalha, e se ela vencer, ele precisa dizer a verdade. A essa altura, Irena já tá cansada da chatura de Sylphie e diz para ela se mandar. Quando Sylphie a vê, lembra da irmã Lydia, e timidamente pergunta a Irena por que está andando com um perdedor como Ard. Quando Irena orgulhosamente declara que é a melhor amiga de Ard, Sylphie pede para ser amiga dela também, mas Irena diz não. Isso chateou tanto Sylphie que ela diz que o duelo está de volta. E quando Ard tenta escapar, Olivia intervém e o força a participar. Sabendo que Olivia está usando Sylphie para descobrir se ele é o Lorde Demônio, Ard aceita a briga e secretamente planeja perder. Momentos depois, eles vão lá pra fora e de cara Ard se vê sugado para uma batalha intensa, enquanto Sylphie avança sobre ele em velocidade absurda. Enquanto tenta desviar dos ataques, Sylphie o provoca chamando-o de um fraco inútil, o que o deixa puto. Apesar de querer esmagar o ego dela, Ard se força a se acalmar.
Sylphie então balança a espada perto do rosto de Ard, e isso o empurra a derrotá-la. Olivia declara Ard como vencedor. E Sylphie fica furiosa. Ela diz a Olivia e Ard que não vai desistir fácil. E invoca uma espada chamada Demise Argus. Ao ver isso, Ard avisa Sylphie para não usar aquela espada, mas ela ignora e balança a espada, fazendo toda a área ficar coberta de uma névoa roxa e espessa. Enquanto isso, Ard tenta se proteger dos ataques, já que não quer escalar a briga. Ainda bem que Olivia intervém e ordena Sylphie a parar imediatamente. Manda ela olhar ao redor e Sylphie encontra todos os alunos desmaiados. Olivia então a repreende por usar o Demise Argus, já que ele libera mana venenosa a cada golpe. Quando Olivia diz que Lydia ficaria desapontada com ela, Sylphie fica furiosa e diz que o que fez não é nada comparado aos crimes cometidos por Varvatos. Ard permanece quieto, mas Irena bate na cabeça de Sylphie e diz que seus poderes são inúteis se ela não ligar para quem está ao redor. Isso faz Sylphie se lembrar de Lydia, que uma vez disse a mesma coisa para ela. Enquanto começa a chorar, Irena afaga sua cabeça e suavemente diz que tudo bem. Alguns dias depois, Ard diz à sua turma que vão encenar uma peça sobre Varvatos, o grande Lorde Demônio, quando de repente ouve Sylphie gritando lá fora. Enquanto ele e seu grupo de carinho correm para ver, encontram Sylphie berrando com uns snob ricos por zoar a turma deles. Quando as coisas esquentam, Sylphie e Irena desafiam os babacas da outra turma que quem ganhar o prêmio principal no evento escolar vai ser chamado de turma de elite pro semestre inteiro. Com os termos definidos, Ard diz à turma que precisam pensar num tema que atraia visitantes. Então Ginny logo diz a Ard que deveriam fazer um café de empregadas onde todas as meninas se vestiriam como modelos para servir os clientes. Como ninguém tem objeção, Ard concorda e diz a Ginny que ela fica responsável pelos fantasias. Enquanto isso, o mesmo homem mascarado observa Ard de longe e planeja sua queda. No dia do evento, Irena e Ard zoam juntos enquanto Ard tenta se convencer de que está fazendo uma boa ronda pela área quando de repente uma explosão acontece lá longe. O duo corre para o local e encontra Sylphie acusando um homem de meia-idade de ser um demônio. Suspirando fundo, Ard diz à idiota para abaixar a espada, mas Sylphie permanece teimosa e insiste que o homem tem algo demoníaco nele. Olivia entra em cena e diz a Sylphie para parar de fazer drama, revelando que conhece o homem e até já trabalhou com ele no restaurante dele. Enquanto Sylphie começa a se sentir culpada por atacar um idoso, Olivia diz que ela está demitida das funções de patrulha. Depois disso, Irena olha para uma árvore enorme no parque e diz a Ard que sempre fica com um sentimento estranho olhando para ela. Então Ard conta sobre o lendário rei espadachim que enterrou algo embaixo da árvore. Quando perguntam a Olivia se ela sabe algo sobre a história, ela diz misteriosamente que não pode falar sobre o assunto. Mas conta a Ard que vai acontecer um torneio do rei espadachim e que ela concordou em participar. Ard fica empolgado e diz a Olivia que ela vai ganhar o torneio com certeza, até Olivia revelar que ele também vai participar. Assustado com a notícia, Ard diz a Olivia que detesta exibir seus poderes, mas a mulher recusa ouvir qualquer desculpa e apenas diz pro Ardinho engolir o choro. Mais tarde, Ard volta pra turma para ver como o café de empregadas está indo, mas mais uma vez encontra Sylphie criando confusão, apontando a espada para algum cara. Quando Ard pergunta quem é a última vítima dela, Sylphie revela que o menino estava apalpando os bagageiros dela. Ard age rápido e teleporta o sujeito pra cadeia. Quando Ginny chega e o convida pro café de empregadas, percebendo o olhar dela, Ard relutantemente concorda e logo recebe o tratamento máximo de Ginny e sua equipe de empregadas. Justo quando seus tomates estão prestes a explodir com toda a atenção, Irena chega e grita com ele por ficar de sacanagem com todas as vagabundas. Aí Ginny diz a Irena para deixar Ard aproveitar, mas ela recusa recuar e veste um fantasia de empregada. Depois disso, diz a todo mundo que vai servir Ard ela mesma, o que deixa Ginny e as outras meninas bravas. Enquanto Ard perece com seu linguição dando boa noite vendo a briga de gatas, de repente o anúncio do torneio do rei espadachim toca e o locutor revela que o prêmio vencedor seria a espada sagrada Valtus, o que empurra Sylphie a participar, já que é a mesma espada que Lydia usava. Vendo o entusiasmo de Sylphie, Ginny e Irena também decidem entrar, esperando que isso chame a atenção de Ard. O torneio começa no dia seguinte, e o locutor anuncia todos os competidores do ano. Uma vez que as batalhas começam, Irena e Sylphie vencem facilmente as primeiras oponentes, enquanto Olivia apavora a concorrente só com a aura. Ard também derrota seu oponente, e depois trabalha num plano que garanta sua derrota na batalha final, já que não quer que Olivia descubra sua verdadeira identidade. Momentos depois, Ginny entra no ringue para enfrentar um veterano assustador e imediatamente leva a pior. Enquanto entra em pânico, Ard grita para ela se levantar e enfrentar o veterano de frente. Isso dá coragem suficiente para Ginny derrotar o veterano metido. E depois, ela corre para agradecer Ard, que a elogia por não desistir. Percebendo que Irena não tá por perto, Ginny mostra a Ard um pôster sobre o concurso de Belo e Bela, e diz para ele participar junto com ela, já que vai competir no concurso. Ard tenta recusar dizendo que tem deveres de patrulha, mas Ginny o convence dizendo que vai ter muita gente no evento, então poderia fazer ronda na multidão.
Momentos depois, Ard varre a plateia em busca de qualquer atividade suspeita quando nota um aluno familiar e percebe que é Rex. Achando que ele está aqui para intimidar Ginny, Ard o aborda rápido, só para perceber que ele virou uma baleia terrestre. Por curiosidade, Ard pergunta a Rex por que ele ficou assim, e descobre que depois de ser humilhado, Rex virou um couch potato deprimido. Rex também diz a Ard que veio aqui só para ficar no canto observando as gostosas, e não sabia que Ginny estava participando do concurso. Enquanto vem Ginny exibindo seus recursos numa roupa de empregada, Rex fica triste por ter perdido uma bad dessas. Ele conta a Ard que a família de Ginny era responsável por servir a família dele e que por isso sempre estiveram juntos. Mas Ginny era ruim em tudo que fazia. Então ele tentou motivá-la com uma dose de amor severo. Ard balança a cabeça em compreensão, enquanto Rex revela que seu pai sempre o pressionou a tratar os servos com desdém, e que tudo isso o levou a se comportar de forma cruel com Ginny. Depois de concluir sua história, Rex agradece a Ard por ter ajudado Ginny a se tornar uma diamante. Em resposta, Ard diz a Rex para se livrar do alto ódio. Rex admite que a única forma de superar seus erros é pedindo desculpas a Ginny. Ard então diz que entende sua dor, e pensa em como ainda não contou a verdade para Sylphie sobre Lydia. Após essa conversa, Ginny e Ard são declarados os vencedores do concurso de beleza. Ard exibe o troféu como se tivesse participado do concurso do mesmo jeito. E mais tarde, Ginny diz que nunca imaginou ganhar. Então, em resposta, Ard manda Ginny se orgulhar de si mesma e a elogia dizendo que ela é uma mulher linda, o que deixa Ginny completamente encharcada por dentro. Ela então diz a Ard que por causa dele, talvez consiga gostar de si mesma. Quando voltam ao café de empregadas, Ginny fica chocada ao encontrar uma fila de simps esperando por ela. Quando Irena vê o troféu na mão dela, começa a fazer beicinho feito uma criança mimada, reclamando que também queria ter participado do concurso de beleza. Algumas horas depois, acontece a rodada final do torneio do Rei Espadachim entre Olivia e Ard. Ela avança rápido com a espada, e Ard faz o possível para deflectir o ataque, criando um muro de plasma. Porém, o escudo é tão poderoso que acaba mandando Olivia direto para Plutão, o que resulta na desclassificação de Ard. Mais tarde, Irena e Ginny se enfrentam, e Ginny diz a Irena que nunca vai perder para alguém que quer monopolizar o linguição de Ard. Apesar do papo todo, Ginny acaba perdendo para Irena, que depois diz que ela é a única garota que pertence ao lado de Ard. Algumas horas depois, finalmente chega a hora da peça. E nos bastidores, Ginny diz a Ard que está nervosa mesmo sendo uma personagem secundária. Ouvindo isso, Irena fica ainda mais ansiosa, já que faz o papel de Lydia e é uma parte enorme da peça. Vendo Irena gaguejando feito um gravador quebrado, Ard a garante que vai encantar o público só com sua beleza. Mas infelizmente, o papo não funciona nela. O que faz Ard perceber que estão em apuros. Enquanto isso, Sylphie fica emocionada ao ver traços de Lydia em Irena, mas se segura pelo bem do espetáculo. Quando finalmente chega a hora da peça, Ard faz o papel de si mesmo, Varvatos, o grande Lorde Demônio, mas vai se encolhendo a cada fala. No meio da apresentação, Ard tem um flashback do que realmente aconteceu durante a missão. Ele estava prestes a marchar para o castelo do Deus Maligno com Lydia, quando Sylphie insistiu que também queria ir junto. Mas Lydia a repreendeu com raiva, mandando ela ficar para trás, o que encheu Sylphie de vergonha. De repente, o Deus Maligno apareceu e disse a Varvatos e seus companheiros para aproveitarem a noite, porque no dia seguinte todos estariam mortos. Naquela noite, enquanto Varvatos descansava, Sylphie se aproximou e perguntou se ele também achava que ela era uma inútil. Ela explicou que Lydia sempre a deixava de fora das missões, mesmo que ela trabalhasse duro para ficar mais forte. Varvatos então garantiu a Sylphie que sua irmã só queria protegê-la de ser liquidada, porque Lydia queria deixar seu legado para ela. Apesar do choque, Sylphie insistiu que queria ajudar a irmã mais velha. Então Varvatos a permitiu fazer o que quisesse, garantindo que assumiria total responsabilidade. Sylphie o abraçou de alegria, mas no fundo, Varvatos estava preocupado que se algo acontecesse com ela, Lydia ia comê-lo vivo. Porém, na manhã seguinte, o Deus Maligno desembainhando a espada, o Demise Argus, e disse a Varvatos que ia abatê-lo. Mas quando deu um passo à frente, uma mina explodiu na cara dele, ativando outras minas que derrubaram todas as tropas. Embora a explosão não tenha liquidado o Deus Maligno, a lâmina de Lydia com certeza deu conta do recado. Depois que a batalha foi vencida por Varvatos, Sylphie revelou que foi ela quem armou todas as armadilhas. Enquanto comemorava, Varvatos pediu para ela desativar as outras armadilhas, mas Sylphie revelou casualmente que não sabia a localização das demais, o que lhe rendeu um soco. Enquanto Varvatos e sua equipe recuavam para a base, Sylphie chorava por ser tratada feito uma idiota. Mas Varvatos disse que ela deveria agradecer por ele não estar mandando ela para o campo de treinamento de Olivia. Foi aí que Lydia disse a Varvatos para relaxar, já que foi por causa de Sylphie que todo mundo voltou da batalha ileso. Sylphie ficou chocada que a irmã estivesse tomando seu lado, mas aí Lydia pediu desculpas por ter gritado com ela antes.
No presente, Ard e sua equipe agradecem a todos por assistirem à peça, enquanto Sylvie fica cada vez mais deprimida por causa de Lydia. De repente, avista uma mulher com cabelos brancos como os de Lydia e sai correndo atrás dela. Enquanto isso, Ard diz a Irena que amanhã é o último dia do evento escolar, o que faz Irena se perguntar por que Lars Al Ghul ainda não deu as caras. Na mesma hora, Sylvie descobre que a mulher que pensou ser Lydia era só uma gostosa de cabelo branco. Aí o homem mascarado cumprimenta Sylvie e diz pra ela vir com ele. Algumas horas depois, Ginny e Ard esperam Sylvie aparecer, quando Ginny menciona que ela começou a agir estranha desde que a peça terminou. Enquanto Ard fica se perguntando o que pode estar incomodando Sylvie, Ginny supõe que é porque ela desenvolveu sentimentos por ele. Na hora certa, Sylvie aparece e diz friamente a Ard para aparecer na árvore do Rei Espadachim depois da batalha dela com Irena. Ele concorda. E mais tarde na arena, Sylvie derrota Irena com um único golpe, deixando todo mundo boquiaberto. Naquela noite, Sylvie espera perto da árvore enquanto Irena e Ginny se escondem nos arbustos, já que acham que Sylvie está prestes a confessar seus sentimentos para Ard. Momentos depois, Ard chega e Sylvie vai direto ao ponto dizendo que quer deletá-lo. Ao dizer isso, a espada sagrada Valtus em sua mão começa a brilhar, iluminando a árvore. E Ard percebe que não é uma simples réplica. Sylvie então revela que o Valtus, outrora empunhado por sua irmã, estava enterrado fundo dentro da árvore. E depois de contar isso, ela invoca o Demise Argus. Combinando as duas espadas, Sylvie vai com tudo em cima de Ard. Enquanto lutam, Ard percebe que Sylvie está agindo de forma estranha e se pergunta se alguém a lavou o cérebro. Ao mesmo tempo, o homem mascarado observa o confronto e tem um flashback de quando Sylvie o confrontou dizendo que não acredita que Ard seja o Lorde Demônio. Isso o deixou furioso. Então ele mostrou a Sylvie um vislumbre do passado onde Varvatos liquidou Lydia. Depois de ver aquilo, Sylvie fica traumatizada. E o homem mascarado diz que seu único objetivo é vingar a morte de Lydia. No presente, Sylvie derruba Ard e acha que vingou com sucesso a irmã. Porém, em vez de se sentir bem, ela fica furiosa e mira em destruir o mundo inteiro. De repente, Irena e Ginny chegam à cena e tentam impedir Sylvie de enlouquecer, mas ela despacha as duas facilmente. Momentos depois, Ard aparece na forma de Varvatos, o que deixa Sylvie ainda mais furiosa, e ela começa a atacá-lo de todos os lados. Em retaliação, Ard dispara uma magia de cancelamento nela, mas nem isso quebra o controle mental. No fim, Ard se prepara para deletar Sylvie, porque quer que ela seja lembrada como uma guerreira nobre, em vez de ficar para a história como um alemão com bigodinho engraçado. Aí do nada, Sylvie ouve a voz de Lydia vindo do corpo de Ard. Enquanto para no meio do caminho, o homem mascarado aparece e a chuta para longe chamando-a de inútil. Ard imediatamente sabe que ele é o responsável por lavar o cérebro de Sylvie. Então pergunta o que ele quer. Em vez de responder, o homem agarra Sylvie e anuncia que vai destruir a capital real. Justo quando ativa o poder do Demise Argus, ele leva uma descarga elétrica. Ard então diz ao idiota que espadas sagradas escolhem seus mestres e demonstra como se usa uma delas, dando cabo do sujeito. Porém, quando a poeira baixa e só sobra a máscara do vilão, Ard acha que seria tolo considerar a batalha encerrada. Justo quando vai ver como Sylvie está, o espírito de Lydia emerge e diz a Sylvie para não culpar Ard e continuar vivendo até que a hora chegue e se encontrem novamente. Alguns dias depois, Ard e seus amigos partem em viagem de campo. Durante o trajeto, ele joga Uno com Ginny e Irena. E Ginny faz um escândalo por tomar várias derrotas seguidas. De repente, a carruagem para bruscamente e tudo congela no tempo, exceto Ard e suas fãs do linguição. Enquanto Ard tenta entender o que aconteceu, cai direto num limbo com Ginny e Irena, pousando diretamente na sua espada de carne. Enquanto tentam entender o que aconteceu, uma garota os recebe e os chama de escolhidos. Ard pergunta imediatamente se ela é um demônio. E a garota aparece atrás dele e diz que é uma deusa, o que os apavora. Ard então pergunta o que ela quer e ela explica que uma criatura vai atacar o mundo deles. Então quer que eles derrotem essa criatura. Antes que Ard consiga processar o que está sendo dito, a garota os teleporta para um lugar estranho, que Ard logo identifica como sendo de tempos antigos. Por curiosidade, Ginny pergunta a Ard como ele sabe disso. Ele então diz para as duas olharem para o alto e elas veem duas luas no céu. Ele explica que nos tempos antigos o mundo tinha duas luas, até que um evento fez uma delas desaparecer. Acrescenta ainda que estão no Império Vardia, uma nação que um dia foi governada pelo Lorde Demônio Varvatos. Então, por esse cálculo, o Lorde Demônio deve estar vivo. Enquanto as meninas ficam chocadas, Ard diz que precisam ter uma audiência com Varvatos para derrotar essa criatura e voltarem para o seu tempo. Enquanto Ginny babava em Ard por ser tão inteligente, Irena fica brava e empurra suas cerejas em Ard para mostrar a Ginny que ainda é a número 1. De repente, vem uma garota fugindo de um inseto enorme, o que deixa Irena com arrepios. Então Ard revela que o que estão vendo é um Death Stinger. E isso choca Ginny, já que o inseto era bem menor e inofensivo no tempo deles. Enquanto isso, Ard rapidamente faz seu trabalho de herói e explode o Death Stinger em 1000 pedaços. Como a explosão arrasou toda a área, Olivia se aproxima de Ard e o elogia pela força.
Ao ver sua professora, as meninas chamam Olivia como se fossem velhas conhecidas, o que a deixa desconcertada. Então ela pergunta se já se encontraram antes. Ard salva a situação rapidinho, dizendo a Olivia que todo mundo sabe o quão forte ela é, e que é por isso que as meninas a tratam como se ela fosse o Jungkook do BTS. Em vez de responder ao elogio, Olivia solta um vento poderoso que coloca Irena e Ginny num coma temporário. Mas Ard permanece inabalável, e isso impressiona ainda mais Olivia. Algumas horas depois, chegam à cidade e as meninas percebem que basicamente foram parar na civilização romana. Avaliando a reação delas, Olivia pergunta se são de outro país. Então, antes que ela desconfie de algo, Ard diz que são de outra região. Depois disso, Olivia pede a Ard para se juntar às forças delas, já que estão sendo atacados por seres do espaço sideral conhecidos como os Exteriores. Como criaram demônios para lutar contra a humanidade, suas forças diminuíram drasticamente. Ainda bem que eles têm Varvatos, que introduziu a magia à humanidade. E é por isso que conseguiram lutar contra os Exteriores e os demônios. Ard escuta pacientemente, enquanto Olivia diz que precisam de alguém tão habilidoso quanto ele em suas legiões. Porém, Ard sabe que a verdadeira razão por trás do convite de Olivia é que ela não pode deixar alguém tão poderoso circulando livremente. Então diz que tem duas condições. Primeiro, que ela permita que Irena e Ginny se juntem a ele. E segundo, que sejam recrutados nas forças de Lady Verda. Seu último pedido choca Olivia. E ela diz que um homem tão forte quanto ele não deveria desperdiçar seu talento no departamento de logística. Mas Ard diz que são pesquisadores de magia iniciantes. E por isso deveriam ser recrutados nas forças de Verda, já que o esquadrão dela tem uma taxa de mortalidade baixa. Olivia suspira em decepção, mas garante a Ard que vai conseguir isso. Algumas horas depois, Ard e suas meninas chegam ao centro de pesquisas de Verda. E enquanto Irena e Ginny estão nervosas, Ard pensa consigo mesmo que se juntar a Verda é a aposta mais segura nessa era. De repente, o centro de pesquisas explode em pedaços, chocando Irena e Ginny, enquanto Ard permanece tranquilo, sabendo que o pior ainda está por vir. Momentos depois, Verda aparece e pergunta se viram aquela explosão incrível. Ard já sente uma enxaqueca chegando, enquanto Verda ri sem vergonha do próprio erro. Como as meninas só viram Verda em retratos antigos que a faziam parecer madura, elas não a reconhecem de imediato, até ela se apresentar, o que as deixa em choque, já que jamais esperavam que ela fosse uma pirralha. Momentos depois, Verda restaura magicamente o centro de pesquisas e os convida para entrar. Depois disso, Verda pergunta a Ard qual é o verdadeiro motivo do recrutamento deles, já que é raro alguém se juntar ao esquadrão dela. Ard abre o jogo e revela que são do futuro, o que empolga Verda demais. Então diz a Ard que vai ajudá-los a voltar para o seu tempo. Antes que possam continuar a conversa, Sylphie bate na porta e começa a correr atrás de Verda. Quando Sylphie não consegue pegá-la, chama a irmã para ajudar. E momentos depois, Lydia aparece, fazendo as meninas pirarem de fã, já que a história lembra Lydia como uma campeã de nível mundial. A ilusão se quebra rapidinho quando Lydia agarra Verda e começa a xingá-la do jeito que seu avô xingava sua avó. Enquanto grita com Verda para dar mais reforço, Verda diz para ela usar os recrutas recém-chegados. Quando os olhos de Lydia pousam nos melões redondos de Ginny, ela começa a babar pela boca e logo convida Ginny para uma festa do pijama na vila dela. Enquanto Ginny começa a entrar em pânico, Ard intervém empurrando Lydia para longe de Ginny, o que a irrita e ela desafia Ard para brigar lá fora. Momentos depois, começam a se enfrentar. E enquanto Ard luta de forma justa, Lydia o cega jogando areia nos olhos. Com a visão comprometida, Lydia enfia vários socos na cara dele. Ard rapidamente se levanta e começa a surrar Lydia de volta. Depois de horas brigando, os dois ficam no chão com o rosto inchado, até Ard se levantar para ir embora. De repente, Lydia diz a Ard que precisa do poder dele para proteger o reino, o que choca Ard, já que Lydia costumava ser sua melhor amiga. Ele rapidamente se recompõe e pede a Lydia que marque um encontro com Varvatos para ele. Mas ela diz para ele conquistar algo primeiro, porque Varvatos não faz favores assim para qualquer um. Ard sabe que Lydia está certa, então concorda em ganhar a confiança de Varvatos pelos próprios esforços. Algumas horas depois, Lydia leva Ard e seus amigos para ficar na vila dela, só para poder ficar de olho em Ginny. Momentos depois, Latima, a empregada de Lydia, aparece e diz a Ard que ele deve tratar a vila como se fosse a casa de um amigo. Depois que ela vai embora, Ard é atingido pela culpa por ter falhado com Lydia na vida passada. Alguns dias depois, Ard e seus amigos entram no campo de batalha junto com as forças do Lorde Demônio. Enquanto as meninas expressam preocupação com a possibilidade de serem eliminadas, Ard as garante que estão seguras. Como já presenciou essas batalhas antes, Ard recorda como Lydia e as forças de Verda derrubaram várias fortalezas construídas por demônios. Logo depois, a batalha começa. E enquanto Lydia avança contra os inimigos, Ard e suas meninas ficam para trás ajudando os médicos. De repente, o comandante inimigo Bulgan aparece na retaguarda da batalha e esmaga todos os médicos com magia elétrica, fazendo Ard perceber que Bulgan está tentando destruir os suprimentos deles. Em vez de entrar em pânico, Ard vê nisso uma oportunidade de provar a si mesmo e ter uma chance de ver Varvatos.
Na linha de frente, Sylphie consegue se infiltrar no castelo inimigo. Mas Lydia diz que algo está errado, já que ainda não foram confrontados por nenhum inimigo de alto escalão. De repente, um soldado chega e conta a Lydia o que está acontecendo na retaguarda. Quando Bulgan dá um passo à frente, Ard já o cozinhou feito um bife bem passado antes de Lydia e Sylphie chegarem. Chocada, Lydia pergunta o que aconteceu. Então Ard revela que cuidou desse fraco, o que faz Lydia rir, já que Bulgan era uma praga para as forças delas. Como a derrota de Bulgan é uma grande façanha, Lydia diz a Ard que agora ele pode encontrar Varvatos. Então, no dia seguinte, Ard e as meninas pegam uma carruagem até o castelo Millennium, e as meninas começam a surtar de empolgação com o palácio lindo. Ouvindo tantos elogios, Ard internamente se sente feliz. Até Sylphie grosseiramente dizer que o castelo não é assim tão grandioso, deixando Ard puto da vida. Antes de entrar no salão do trono, Ard se pergunta se Varvatos vai achar suspeito ele ter derrotado um comandante inimigo de alto escalão, quando de repente uma bola de fogo o bambuzla. Agindo rápido, Ard cria uma barreira de plasma, protegendo a si mesmo e seu grupo de suporte da explosão. Quando a fumaça dissipa, Sir Alvarto, um dos generais de Varvatos, elogia Ard por ter neutralizado o ataque. Lydia então repreende Alvarto por assustar os recrutas e o desafia para uma briga, quando de repente uma voz pergunta por que os dois estão sempre causando confusão. Momentos depois, Varvatos aparece envolto em uma luz divina, o que deixa Ireena e Ginny com os joelhos bambos. Varvatos então diz a Alvarto que marcou uma reunião secreta porque queria proteger os recrutas de sua fúria. Depois de mandá-lo embora, Varvatos olha para as meninas e elas soltam um grito de empolgação. Ard não consegue deixar de ter ciúme de si mesmo por fazer duas gostosas gritarem sem nem tocar nelas. Logo depois, Ard se encontra dentro do salão do trono com Varvatos, sentado no trono enquanto seus servos o interrompem com assuntos diferentes. Vendo isso, Ginny e Ireena murmuam como o Lorde Demônio é incrível, o que chama a atenção de Varvatos. Então ele pergunta quem elas estão chamando de Lorde Demônio. Isso surpreende Ard, porque a essa altura ele já era conhecido como o Lorde Demônio. Varvatos, igualmente confuso, diz que já existe um Lorde Demônio e fica se perguntando por que o chamaram pelo mesmo título. Então Ard rapidamente se desculpa e diz a Varvatos que devem ter guinchado ele. Como Ard está profundamente confuso com tudo, conta tudo pra Verda, que especula que alguém alterou a história. E é por isso que agora existem 2 Lordes Demônios em vez de um. Isso faz Ard se lembrar que a autoproclamada deusa também disse algo parecido, que uma criatura está tentando perturbar a ordem natural do mundo. Depois de um momento de reflexão, Ard diz que precisam derrotar o segundo Lorde Demônio, e que isso pode ajudá-los a voltar para o seu tempo. Ginny fica tão impressionada com o raciocínio dele que diz a Ard para usar sua porta dos fundos essa noite. Naturalmente, Ireena não suporta ficar em segundo lugar. Então diz a Ard que deveriam pedir ajuda a Varvatos. Porém, Verda afirma que Varvatos não vai conseguir ajudá-los e revela que esse Lorde Demônio apareceu 3 anos atrás e começou a conquistar os territórios dos exteriores e os que pertencem a Varvatos. Quando Verda acrescenta que Varvatos falhou em derrotar o Lorde Demônio, Ard percebe que os poderes dele devem ser insignificantes diante dessa nova ameaça. Como estão numa situação complicada, Ginny sugere que Ard revele toda a verdade a Varvatos. Mas apesar de gostar da ideia, Ard diz que eles ainda não ganharam a confiança de Varvatos para pedir favores, o que significa que precisam conquistar mais feitos para ele. Ainda bem que a oportunidade surge rapidinho quando Lydia irrompe pela porta e diz urgentemente a Ard para vir com ela para as linhas de frente. Ard concorda na hora, o que choca Lydia. E mais tarde, no caminho, ela pergunta por que ele concordou tão rapidamente. Ard hesita em responder e Sylphie acha que é porque ele quer roubar mais uma glória dela. Ignorando a pirralha, Lydia diz a Ard que foi uma boa decisão deixar Ireena e Ginny para trás, já que estão enfrentando Mavelis, o rei amaldiçoado. Ao ouvir o nome, os olhos de Ard se arregalaram de horror. E Sylphie rapidamente nota a reação dele e diz que ele está certo em ter medo, já que Mavelis é um dos arcodemônios. Ela então diz a Ard para guardar esse detalhe, mas ele pensa consigo mesmo que é impossível esquecer de Mavelis, já que foi por causa dele que ele liquidou Lydia. Uma hora depois, a batalha começa, e Ard rapidamente destrói os esqueletos que guardam o palácio. Vendo isso, Lydia diz que ele está animado demais e avisa para não fazer nenhuma besteira. Mas Ard já sabe disso, e promete a si mesmo não deixar a história se repetir. Antes que possam entrar, o castelo de repente vai às chamas, chocando todo mundo. Depois de correr para dentro, vem alguém decapitando Mavelis antes de serem recebidos por um homem coberto de armadura. Ard o confronta rapidamente, perguntando quem é. E o homem revela que é o Lorde Demônio, um monstro de violência, inimigo do mundo. Depois dessa introdução extremamente sem graça, o Lorde Demônio diz a Ard e sua equipe que digam a Varvatos que vai tomar todas as terras deles. E se ele tiver algum problema com isso, é bem-vindo para batalhar com ele. No dia seguinte, Varvatos convoca um conselho para discutir o Rei Demônio e sua declaração de guerra. Mas aí uns nobres criticam a presença de Ard e seus amigos.
Varvatos os cala rapidinho, afirmando que os feitos de Ard não podem ser ignorados, e é por isso que ele merece estar na reunião. Voltando ao assunto, Varvatos diz ao conselho que pretende travar uma guerra contra o Lorde Demônio com todas as suas forças, fazendo Fen, um dos membros, perguntar se vai mobilizar os 4 reis celestiais. Varvatos então revela que vai entrar no campo de batalha pessoalmente, o que empolga Alvarto e Lídia, que estão loucos para lutar ao lado de um dos maiores homens do mundo. Porém, o conselho tenta dissuadir Varvatos da decisão, mas ele os garante que vai resolver a batalha em um único dia, chocando Ard, que então pergunta o que ele planeja fazer contra um inimigo que se proclama imortal. Varvatos diz que é segredo e anuncia que eles têm 3 dias para se preparar para a guerra. A única ordem: destruir o castelo inimigo. Naquele mesmo dia, Ard especula que a história deve ter mudado agora, já que aqueles que deveriam ter morrido ainda estão vivos. Justo quando está pensando em como corrigir a ordem da história, o Lorde Demônio aparece subitamente e diz a Ard que se ele tentar corrigir essas mudanças, Lídia vai ter o mesmo fim trágico. Ard tenta fingir que não entende do que ele está falando, então o Lorde Demônio diz para parar de fingir, já que ele veio do futuro. Chocado, Ard pergunta o que isso significa, e o Lorde Demônio revela que é ele mesmo. Com isso, tira o capacete, chocando Ard ao ver uma versão mais velha de si mesmo olhando para ele. O Lorde Demônio então diz a Ard que vem de uma dimensão diferente. Assim como ele, um dia foi Varvatos, depois se tornou Ard e conquistou muito, só para perder tudo, e é por isso que atualmente é conhecido como Disaster Rouge. Enquanto ainda está processando tudo, Ard pergunta ao Lorde Demônio como ele voltou ao passado, e ele revela que uma deusa o enviou, chocando Ard ainda mais. Ele então diz a Ard que quer salvar Lídia e presume que ele quer a mesma coisa. Então pede a Ard para se juntar a ele. Antes de dizer sim, Ard diz ao Lorde Demônio que tem 2 perguntas. A primeira é por que ele não discutiu nada com Varvatos. Então o Lorde Demônio revela que odeia Varvatos acima de tudo, porque por causa dele perdeu Lídia. Depois disso, Ard pergunta por que ele está lutando contra Varvatos, e o Lorde Demônio revela que recebeu uma missão da deusa para destruir o mundo. Ard fica horrorizado com a resposta e pergunta como ele vai salvar Lídia destruindo o mundo. O Lorde Demônio responde que mesmo antes de Lídia ter a mente tomada pela maldição de Mavelis, ela já estava infectada pelo luto de perder amigos nas batalhas que duraram anos. Apesar do raciocínio dele, Ard não consegue entender como destruir o mundo vai salvar Lídia. Então o Lorde Demônio o empurra a lembrar do que aconteceu na última batalha de Lídia. Ard então recorda que usou Lídia como peão na guerra final contra os exteriores, o que acabou de forma horrível. Vendo o olhar de realização no rosto de Ard, o Lorde Demônio o agarra e pergunta por que ele não pôde assumir o risco sozinho. Ele então se culpa por ter transformado Lídia numa força que teria ameaçado o mundo se não a tivesse eliminado. Vendo o comportamento errático dele, Ard percebe que seu eu de outro mundo está profundamente marcado pela morte de Lídia. O Lorde Demônio confirma isso revelando que se matou porque não conseguia viver com a culpa. Porém, em vez de descansar em paz, foi reencarnado como Ard, cuja vida foi igualmente dolorosa, já que continuou perdendo tudo o que era querido por conta dos próprios fracassos. É por isso que vai salvar Lídia e cometer crimes violentos para que ela possa acabar com ele. Depois de terminar a explicação, o Lorde Demônio pede a Ard para se juntar a ele. E justo quando está prestes a dizer sim, o espírito de Lídia diz a ele para não fazer nenhuma besteira. Vendo a hesitação de Ard, o Lorde Demônio diz que vai deixá-lo pensar um pouco. E desaparece. Horas depois, Ard volta para a sala de jantar onde vê todo mundo fazendo uma refeição feliz, até Lídia pedir para ele vir com ela. Momentos depois, chegam ao mercado onde Lídia tenta puxar papo com umas gostosas. Quando termina de flertar, diz a Ard que ele também deveria ter uma noite de paixão antes da Grande Guerra. Ard recusa e chama Lídia de idiota por simplesmente se entregar a qualquer um, o que lhe rende um soco na cara. Logo começa uma briga entre os dois, e depois de horas brigando, Ard e Lídia ficam exaustos no chão. Lídia então pergunta a Ard se isso ajudou a clarear os pensamentos. E ele percebe que a intuição dela é tão afiada quanto sempre foi. Então pergunta a Lídia que se ela pudesse sacrificar tudo por uma pessoa, ela faria isso? Em vez de responder, ela manda ele ativar o feitiço de voo. E segundos depois, chegam a uma cidade destruída. Enquanto Ard examina a área, nota vários espíritos saindo do chão. Porém, na visão de Lídia, os fantasmas se unem para formar um monstro enorme e a chamam de criminosa, uma fera que assassinou suas famílias. Vendo-a tão perdida, Ard pergunta a Lídia por que estão ali, e ela revela que essas ruínas um dia foram habitadas por demônios que viviam com suas famílias. Porém, durante a guerra, foi encarregada de tomar o castelo. Então derrotou todas as tropas inimigas e tomou a cidade. Mas os locais se recusaram a aceitar sua autoridade e começaram a atacar seus aliados. Então, para salvá-los, ela ordenou o massacre de todos os moradores. Quando Ard tenta argumentar que já aconteceu coisa parecida na história humana, Lídia o cala, dizendo que demônios e humanos são iguais. Ela é uma assassina que merece morrer uma morte miserável em batalha. Então, virando para Ard, Lídia diz que não é alguém por quem ele deveria sacrificar tudo.
Alguns dias depois, Varvatos e seu exército se chocam contra o exército de soldados imortais do Lorde Demônio. Enquanto isso, Ard se reúne com o Lorde Demônio, que pergunta se ele vai se juntar a ele. Mas Ard diz não. E diz que Lydia quer morrer em batalha. Ao ouvir a resposta, o Lorde Demônio começa a atacá-lo. E depois de se enfrentarem por um tempo, os dois percebem que estão igualmente equilibrados. Foi aí que o Lorde Demônio revela arrogantemente a Ard que previu esse resultado, e é por isso que já tem um plano B. De volta à vila de Lydia, Ginny e Irena percebem que estão sempre sendo deixadas para trás porque são completamente inúteis. Aí Latima aparece e diz que Ard pediu a presença delas. Acreditando que finalmente vão ser úteis, Ginny e Irena ficam animadas e concordam imediatamente em ir com Latima. No caminho, Latima conta às meninas que Ard quer que elas vão ao castelo do Lorde Demônio, pois descobriu a causa da imortalidade dele. De alguma forma, Irena fica desconfiada e pergunta a Latima por que Ard avisou ela em vez de dizer diretamente para as meninas. Latima então revela que Ard quer que elas operem em absoluto sigilo, porque acredita que o Lorde Demônio usou uma técnica secreta de separação de alma, onde o usuário separa o corpo da alma. Então, segundo Ard, o Lorde Demônio preservou sua alma num receptáculo que guardou secretamente no castelo. Porém, essa técnica tem desvantagens, já que o usuário nunca deve estar a mais de certa distância do receptáculo, e se o receptáculo for destruído, o usuário automaticamente perde a imortalidade. Chegando ao castelo, Latima diz às meninas que Varvatos está travando uma batalha falsa, com a intenção de manter todo mundo ocupado para que elas possam destruir o receptáculo. Depois de ouvir os detalhes, Irena começa a entrar em pânico, se perguntando por que Ard confiaria a elas uma responsabilidade tão enorme. Percebendo a hesitação dela, Ginny agarra a Irena e começa a construir o plot com ela, dizendo que se Ard a visse se comportar como uma covarde, nunca mais a incluiria no harém dele. Isso tira Irena da dúvida, e ela declara que Ard pertence só a ela, fazendo Ginny sorrir feliz. De repente, Latima empurra as duas para o chão enquanto leva um golpe de um inimigo desconhecido. Ela então diz às meninas para correrem enquanto ela segura o inimigo. No campo de batalha, Verda, Alvarto, Olivia e Sylphie fazem o possível contra o exército imortal do Lorde Demônio, enquanto Ginny e Irena chegam ao castelo. Justo quando veem o receptáculo e avançam para destruí-lo, são sugadas por uma armadilha mágica que as prende numa cruz. Enquanto as meninas tentam se libertar, Latima aparece e diz que suas lutas são inúteis. Enquanto ficam chocadas com a traição, lá longe Ard questiona furioso ao Lorde Demônio se ele planeja sacrificar suas badges. Em vez de responder, o Lorde Demônio diz a Ard para se juntar a ele, revelando que Lydia pode estar feliz em morrer. Mas isso não importa, já que eles vão ter que viver com a culpa de assassinar a melhor amiga. É por isso que vai destruir tudo para que Lydia possa viver. Com isso, o Lorde Demônio diz a Ard que no fundo ele deve sentir o mesmo. E isso faz Ard se lembrar de como foi miserável depois que Lydia morreu. Vendo a hesitação no rosto de Ard, o Lorde Demônio diz para se juntar a ele se quiser proteger Irena e Ginny. Por falar nelas, as duas perguntam a Latima por que as traiu, e ela diz que fez isso por Lydia. Enquanto Irena aceita o destino com raiva, Ginny diz que não vai cair sem lutar, fazendo Latima perguntar o que ela planeja fazer com a magia selada. Ginny diz a Latima que vai usar magia atípica antes de criar um círculo mágico. Irena segue o exemplo, e juntas se libertam das amarras. Porém, em vez de assustar, Latima invoca vários demônios e ordena que ataquem Irena e Ginny. Justo quando se encontram numa fria, Lydia chega e, ao ver ela, Latima diz para se afastar, já que está fazendo tudo para salvar sua vida. Lydia suspira e diz a Latima que, apesar de estar tocada com o gesto, não pode deixá-la seguir um caminho sombrio. Depois disso, chuta Latima na barriga antes de dar conta de todos os demônios. Justo quando está prestes a destruir o receptáculo, grita para todo mundo parar de controlar seu destino, porque ela quer morrer lutando por um mundo onde todos tenham paz. Depois que o receptáculo é destruído, Ard diz ao Lorde Demônio que está tudo acabado. Mas ele insiste que ainda podem salvar Lydia se ele se juntar a ele. Mas Ard diz ao Lorde Demônio que ele está só tentando se salvar para poder viver e morrer sem sentir culpa por ter eliminado Lydia. Isso enraivece o Lorde Demônio e ele começa a ativar um feitiço mortal, fazendo Ard despertar seus poderes adormecidos. Enquanto começam a se enfrentar, o Lorde Demônio diz a Ard que vai destruir tudo e ser julgado pelas mãos de Lydia. Justo quando está prestes a abater Ard, a alma de Lydia o segura o suficiente para Ard dar o primeiro golpe. Quando o Lorde Demônio recua, diz a Ard que ele está cometendo um erro ao deixar a história se repetir. E quando revela que ama Lydia e quer salvá-la, Ard furiosamente crava a espada no próprio alter ego. Após a morte do Lorde Demônio, Ard e seus amigos começam a desvanecer. Antes de voltarem para o seu tempo, Lydia pergunta às meninas se o futuro é mais luminoso do que o mundo atual. Isso choca as meninas, que percebem que Lydia sabia desde o início que eram do futuro. Então dizem que estão extremamente felizes em suas vidas, e todos os outros também. Aliviada com isso, Lydia afirma que está contente porque seus esforços não foram em vão. Depois disso, abraça as meninas e pede para entregar uma mensagem a Ard.
Momentos depois, Ard e seus amigos são sacudidos para acordar por Sylphie, que diz que eles dormiram tempo demais. Quando saem da carruagem, Ireena diz a Ard que Lydia quer que ele saiba que elas sempre serão melhores amigas, não importa o que. Ele então vê o espírito de Lydia, que sorri para ele antes de desaparecer para sempre. E por hoje é isso. Se curte recaps de anime como este, comente qualquer coisa aí nos comentários. Eu sempre leio todos, confere também esse outro vídeo aí, você vai adorar. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.